Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um podcast do nosso Café com Teologia e Psicologia. E eu trouxe alguns temas novos aqui, até porque algumas pessoas têm mandado perguntas e aí eu quero tentar responder algumas perguntas sobre relacionamentos, sobre crianças. E sobre relacionamentos, tem uma coisa na Bíblia que eu acho muito legal, é que Deus diz para o homem, né? Que para o homem deixar pai e mãe e tornar-se uma só carne. E também a Bíblia diz que é melhor serem dois do que um. E aí é um grande desafio para todos nós entrarmos num relacionamento e nos tornarmos uma só pessoa. É um grande desafio mesmo. Até porque, quando estamos num relacionamento, não é só amor que existe, existe também a raiva. A raiva e o amor, eles cabem no mesmo coração. E às vezes há alguma diferença, alguma discussão. Mas vamos pensar então numa relação tóxica. O que é uma relação tóxica? Uma relação assim é quando, dentro do convívio, uma das partes consegue controlar para que ele fique numa posição de conforto e deixa o outro, às vezes, numa condição assim, não muito confortável. Então, e às vezes ele nem percebe, né? Quando eu falo ele no que ou ela, não estou falando de gênero, estou falando de pessoas, né? Às vezes nem percebe que ele colocou o outro numa condição assim de desconforto na relação. Então, pensando nisso, toda relação de controle e possessividade é uma relação considerada doentia e ela vai se tornando tóxica à medida em que o tempo vai passando. A relação tem que ser confortável para as duas partes e não para uma só. Pessoas inseguras, elas tendem a ser ciumentas, controladoras e possessivas. Pessoas que entram para uma relação e não sabem lidar com o sentimento de perda. Quando percebem que estão perdendo alguma coisa, elas às vezes reagem dessa forma, tentando controlar o outro. Tem a necessidade de sentir que está no controle da relação. E é muito comum a gente ouvir pessoas dizendo assim: eu coloquei aquela pessoa, ou fulano ou fulana, no lugar dele. E a pergunta que eu faço é: como ela sabe, ou como nós sabemos o lugar do outro? É uma coisa assim muito estranha, né? Fica estranho dizer: eu coloquei o fulano no lugar do outro. É, Ora, se as pessoas não conseguem controlar a si mesmas, se elas não conseguem controlar o que elas pensam, o que elas ouvem e o que elas falam, se elas não têm o autocontrole, como que elas colocam o outro no lugar dele? Né? Então é preciso pensar qual é o meu lugar dentro dessa relação. Quando as pessoas buscam o autoconhecimento e descobrem o seu próprio lugar, vão perceber que o outro estava exatamente onde ele deveria estar, que às vezes nós é que nos deslocamos por conta dos ciúmes, por conta de lidar com frustrações, ou até às vezes por não aprender a lidar com esse sentimento de perda. Controlar o outro é como sequestrá-lo, trancar ele num quartinho e submetê-lo às nossas vontades e às vezes os nossos caprichos para satisfazer as nossas necessidades emocionais e até físicas. Mas quando você tranca uma pessoa, ela se submete a esse controle por um tempo. Mas o dia que ela descobre a chave, ela abre a porta, vai embora e não volta mais. Ninguém gosta de cativeiro. E eu nunca ouvi nenhuma história de alguém que tenha sido sequestrado e saiu do cativeiro, ligou para o sequestrador e pedindo para voltar para o cativeiro. Então, quando as pessoas descobrem que elas estão sendo controladas, manipuladas e se tornam objeto de possessividade, elas se libertam e não voltam mais. A melhor relação para não ser tóxica é uma relação que eu posso dizer assim: deixa a porta aberta. Se o outro ficar, é porque tem amor. Se ele se for, deixa, porque acabou o amor. Mas deixa a porta aberta. Se ele voltar, a porta vai estar aberta. Mesmo que não seja para uma relação
de uma afetividade mais intensa, mas pelo menos deixar a porta aberta para ser amigos novamente. Então não fique pensando em controlar. Eu acho que cabe para cada um de nós analisar como nós estamos dentro da relação. E se eu sou possessivo ou controlador, eu posso me conhecer melhor, pensar como eu penso, pensar como eu estou agindo e se colocar no lugar do outro para saber se ele está confortável ou não dentro dessa relação. Então, esse é um dos grandes desafios de nos tornarmos uma só carne. Até a próxima.